Nesta edição, o programa TVDH fala sobre violência contra a mulher no Brasil. Eu, Manina Aguiar, e a professora Carolina Ferraz, advogada especialista em direitos humanos, recebemos a assistente social Silvia Marques Dantas, mestra em serviço social. Ela integra o Fórum de Mulheres de Pernambuco e faz parte da campanha do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Segundo a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, a cada 1 minuto, 35 mulheres foram agredidas no Brasil, física ou verbalmente. 28,9%, ou seja, mais de 18 milhões das mulheres relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência ou agressão. O maior percentual da série histórica do levantamento. Foram quase 6 milhões de mulheres que sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais. A nível de comparação, daria para lotar mais de 75 Maracanãs, o estádio de futebol com maior capacidade no país. 45% das mulheres não conseguiram fazer nada após sofrer a violência. O levantamento foi realizado a partir da entrevista de mais de 1.000 mulheres com 16 anos ou mais em 126 municípios. Nós, mulheres, indistintamente, vivemos sobre a mira das mais variadas formas de violência. Por isso, em tempos de incitação ao ódio e à misoginia, queremos aprofundar o reflexo sobre as condições de violência contra a mulher no Brasil. Silvia Dantas e Carolina Ferraz, gratidão a vocês duas por participarem desse nosso encontro de hoje. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Manina, eu acho que todas nós somos gratas à sua presença também. Você que traz assim ao TVDH toda uma história de luta e de resistência do feminino. Muito obrigada também. Nossa, eu que agradeço. Silvia, veja bem, com esse histórico de violência, né, com esses números que nós tivemos agora há pouco citados, como é que você sente essa questão da violência no Brasil? O Brasil é considerado um dos países mais violentos, né, contra as mulheres, né? E essa situação de violência está muito relacionada à forma como as relações de gênero se dão no Brasil, né? As desigualdades estruturais que existem entre homens e mulheres, né? A falta de uma educação, né? Uma educação nas escolas, né? E toda essa dificuldade que a gente tem de lidar com essas desigualdades entre homens e mulheres. Então isso são fatores preponderantes. A gente não tem uma política, né, de prevenção no Brasil. A gente não tem uma política de prevenção à violência no Brasil, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, se você observar, são poucos os capítulos que tratam da questão da prevenção da violência, né? Então a gente precisa de ter mais políticas de prevenção, né? E incidir também mais, né, sobre os casos de violência já acontecidos, né? Mas a gente precisa de ter uma política mais forte no país de prevenção à violência. A gente precisa de ter mais dados, né, da violência. É muito recente, né, ou seja, a busca de estatísticas, né, em relação à violência no Brasil, em relação às mulheres, é uma coisa muito recente.
né? Não é uma coisa que vem de longe. Então, assim, isso é outro fator. Quer dizer, cada vez mais os números se tornam mais visíveis, né, do que era antes, né? Há 15 anos atrás a gente não tinha, né, pesquisas estruturadas, um sistema estruturado, né, para registrar esses índices de violência, né? E ainda não existe em vários estados brasileiros. Aqui em Pernambuco ainda tem se tentado, né, fazer esses registros de uma forma mais correta, né? Mas mesmo assim ainda há muitos furos. Por exemplo, no caso do feminicídio, né? O feminicídio, você tem muitas vezes uma mulher que sofre, que foi assassinada, né, fora de casa por uma pessoa desconhecida, muitas vezes não é considerado como feminicídio, porque há toda uma caracterização. E se você não tiver um corpo da polícia militar, né, um corpo de investigação, né, capacitado, né, para classificar, né, o tipo da violência, né, ou o tipo do assassinato, né, se foi feminicídio, se não foi feminicídio, né, dificilmente você consegue ter um dado preciso sobre a violência. Mas a gente está tentando, né? Então, assim, é muito recente essa busca de informação em relação à violência, né? A gente fala da violência, mas, por exemplo, a questão do estupro é uma coisa gravíssima que tem no Brasil, né? A gente hoje, só nesses 3 meses, já foram catalogados, esses 3 últimos meses, janeiro, fevereiro e março, foram 524 estupros, só em Pernambuco. Um absurdo. Né? E a gente sabe que a maioria dos estupros acontecem com meninas, inclusive muito novinhas, né? Meninas com 3, 4, 8 anos de idade, né? E nesses casos muitas crianças com 8, 10 anos de idade não conseguem verbalizar, não conseguem, isso é um tabu, né, para a criança, porque muitas vezes o estupro é feito pelo pai, pelo padrasto, por um vizinho muito próximo da família que ameaça, né? Então, assim, a gente precisa de ter mais dados, né? Já é assustador os dados que a gente tem, né? Mas a gente precisa continuar coletando e precisamos realmente de uma política mais integrada, né? Que envolva prevenção, que envolva também punição, né? Uma política mais integrada no estado todo, que contemple as ações no governo do estado e as ações no município, né? E precisamos também que as mulheres sejam melhor informadas sobre a questão da violência, né? Muitas vezes as mulheres levam uma pancada, né? Ou o companheiro, o parceiro, como é que se diz, humilha, né? E ela não encara essa informação Como uma como uma violência. violência. É preciso um espancamento que deixe muitas marcas, né? Eu queria pegar essa sua fala e perguntar à professora, né, Carolina Ferraz, né? Existe a Lei Maria da Penha. Nas pesquisas que são feitas nas ruas, se pergunta se as pessoas, tanto homens como mulheres, dizem conhecer a Lei Maria da Penha, né? Mas o número da violência permanece. O que precisa ser feito para que essa Lei Maria da Penha tenha mais eficácia junto à população? Veja, eu sou entusiasta da Lei Maria da Penha, né? Muitos colegas juristas criticam porque dizem que ela introduz uma espécie de casta de privilégios. A gente está falando de mulheres que ainda a nossa luta é sobre sobrevivência. É algo muito básico, né? O maior medo do ente masculino é sofrer uma traição, uma deslealdade. O maior medo, né, das mulheres é não conseguir sobreviver para, por exemplo, criar seus filhos, manter, né, as suas atividades, né, sociais, profissionais, que ela desapareça. Então a gente tem, só aí, com relação aos medos, a gente tem esse potencial de desigualdade, essa caracterização. E aí, na fala da Silvia, ela deixa uma coisa muito gritante. Quando o próprio Estado perpetua a violência, como é que a gente pode não reconhecer essa situação em que construir, atingir uma mulher é algo tão banalizado? Então, é necessário que a gente retome campanhas de sensibilização, né? É necessário que a gente retome dentro das escolas uma educação libertária em direitos humanos, onde a equidade de gênero ela seja pauta da vez, né? Essa coisa que a gente normaliza, olha, se o amiguinho puxar o teu cabelo, ele gosta de você. Gosta não, porque se gostasse não estava puxando o cabelo, né? Isso Uma tapinha não uma tapinha não dói. dói, né? A gente precisa não romantizar a violência, né? Não banalizá-la. E eu vejo também com muita preocupação
Porque não quer dizer que nós tenhamos companheiras, e olha que isso é muito perigoso para estar na boca de uma feminista, e eu vou ressaltar e explicar a minha fala. Não é só necessário a gente garantir a representação de gênero nos postos indispensáveis em condição de equidade. É necessário que a gente tenha uma representação feminista, que isso é completamente diferente. Por exemplo, nós temos apenas 15% do Congresso Nacional de congressistas mulheres, mas isso não se traduz numa pauta que seja em favor da equidade de gênero. Porque das 15%, nós temos feministas aguerridas, companheiras de luta da melhor categoria. É fato, mas nós temos um percentual de mulheres que estão trabalhando, infelizmente, em desfavor da causa da equidade de gênero, em favor do pró-machismo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, não é só o número de mulheres em cargos, é o número de uma representação política favorável à equidade de gênero. O ano passado teve que ser baixado um protocolo pela equidade de gênero no judiciário para dizer aos juízes, caso uma mulher bata a porta do Estado, dizendo, Estado, eu sou vítima de violência, que ela seja acolhida e que seja julgado para se trabalhar a equidade de gênero. Mas isso é falar o óbvio. Mas por que nós precisamos falar o óbvio? É simples, porque a violência é perpetrada pelo próprio Estado enquanto Estado juiz. É difícil as mulheres buscarem auxílio do Estado e elas serem ouvidas, acolhidas, amparadas, com empatia, com fraternidade, com respeito. Para se ter uma ideia, a gente está lutando agora para rever a lei da alienação parental, porque ela tem sido usada para retirar das mães a guarda dos filhos, Sim. quando essas mães estão denunciando a pedofilia e os abusos sexuais praticados contra essas crianças. Então é preciso que a gente pontue isso e que a gente veja que não é só uma legislação ser favorável, é toda uma política educacional de sensibilização para que essa legislação possa fazer diferença dentro da sociedade. No próximo bloco, a reportagem de Rafael Negrão traz a campanha do Instituto Banco Vermelho, que alerta sobre o feminicídio. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a violência contra a mulher no Brasil. Agora, a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, segundo o mapa da violência. No Recife, foi criado no ano passado, no 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Instituto Banco Vermelho, que é mais um aliado no enfrentamento à violência de gênero. A ideia surgiu de transformar um luto em luta. Tanto Andréa quanto eu perdemos amigas para o feminicídio. E no início, a nossa intenção era homenagear Renata e Patrícia. E aí, quando a gente conseguiu trazer esse movimento para o Brasil, a gente entendeu que ele já acontecia em outros países. A gente se inspirou nessa iniciativa internacional. Então, trouxemos e inauguramos no dia 25 de novembro do ano passado, que é o dia de combate ao feminicídio, ao movimento internacional. E aí, até então, o movimento, ele ganhou muita força nacional e a gente entendeu que não era sobre Renata e Patrícia, eram sobre vítimas de feminicídio. Foi, então, criado o Instituto Banco Vermelho e, desde novembro de 23, a gente vem aí nessa frente de atuação, onde a nossa bandeira é o feminicídio zero. Paula Limonge, diretora do Instituto Banco Vermelho, revela os locais que os bancos foram instalados no Recife e que o projeto já foi aprovado a nível municipal, estadual e federal. Ainda segundo Paula, outros estados irão aderir à iniciativa em defesa da vida das mulheres. Atualmente, nós temos no Recife 25 bancos pequenos, temos bancos gigantes também no interior do estado, em Caruaru e em Vitória de Santo Antão. Temos uma tratativa já bem avançada com o Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro e Tocantins. Então, realmente, a ideia é, sim, levar esse ícone, que é um movimento de ocupação urbana, é um elemento simples, que ele está no cotidiano das pessoas. Então, esse banco ele não serve só como memorial ou uma memória a essa vítima, mas também como objeto de prevenção. Porque neste banco você encontra um QR Code que vai levar a mulher para as redes sociais e ela vai se entender vítima. Porque a violência ela não é só física. Muitas mulheres acham que porque não sofrem agressão física, não são vítimas de um relacionamento abusivo.
quando na verdade temos 5 tipos de violência. Então, o Banco Vermelho ele chega no espaço urbano para que possa esclarecer e dar voz a essas mulheres e falar que elas não estão sozinhas. Paula reforçou que é um dever de toda a sociedade combater as diversas violências contra as mulheres e que o feminicídio não deve nem pode ser tolerado. O nosso trabalho aqui, enquanto sociedade, enquanto instituto, é tirar essa mulher da bolha no meio do caminho, para que ela não vire o número. Então, essa é a função do Banco Vermelho, e por isso a gente fala feminicídio zero, porque quando a gente salva essa mulher ali, a gente evita essa morte. Então, é dever de toda a sociedade falar sobre o tema. Na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu grupo de conversa. Eu acho que só a informação é que vai mudar esse cenário e a educação e cultura junto. Silvia, o que você achou dessa iniciativa? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que denunciar, né? A gente tem que denunciar para a sociedade e tem que se indignar. Então, quanto mais campanhas de comunicação, né, que apresente, que mostre essa indignação, é fundamental, né? A gente precisa que isso seja colocado, que seja a sociedade inteira seja colocada na discussão para que a sociedade se coloque, como vê essa questão. Então, assim, iniciativas como essa nós achamos muito válidas, né? É o caso, por exemplo, da gente, né? Do Levante Feminista. Isso, né? Então a gente tem uma campanha nacional, né? Que nós chamamos Campanha Nacional, Campanha do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio, que é uma campanha que iniciou-se em março de 2021, né? Em plena Covid, né? Onde a incidência de feminicídio no Brasil aumentou assustadoramente, né? E aí a gente resolveu mexer as pessoas, mexer a sociedade, convidar as mulheres, convidar as organizações feministas para um diálogo, para poder a gente ver como é que a gente pode construir uma campanha nacional, né, para enfrentar, né, a situação do feminicídio. Então, assim, a campanha ela tem, como é que se diz? Em cada estado ela se realiza de uma maneira, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente fez reuniões com mulheres do sertão, a região metropolitana do Recife, né? Onde a gente coletou várias informações, especialmente informações que dizem respeito à precarização, né, e à ausência de serviços de atenção às mulheres em situação de violência, né? Isso é uma das grandes denúncias que as mulheres fazem de leste a oeste de Pernambuco, né? Então, assim, e elas denunciam a falta de centro de referência, né? A falta de delegacia. Para você ter uma ideia, Pernambuco tem 185 municípios, né? E, no entanto, só 30, né, tem centros de referência de atendimento às mulheres em situação de violência. Pernambuco tem 185 municípios e só tem 15 delegacias da mulher, né, espalhadas por... A maioria desses serviços se encontram na região metropolitana do Recife. O que é uma coisa que... Como é que as mulheres vão poder se defender, né? Como elas podem procurar ajuda, né? Se o Estado não oferece serviços de qualidade, né, para acolher essas mulheres que estão em situação de violência. E delegacia especializada, Silvia, que fecha à noite. Exatamente. Como se tivesse horário para ser praticada a violência contra a mulher. Exato. Olha, até às 18 horas tudo bem, depois das 18 não existe mais violência. Peraí, né? Verdade. Olha, eu queria aproveitar essa tua fala, porque a gente está completando 9 anos da lei do feminicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e qual a importância da existência dela. Olha, a lei do feminicídio, que é algo extremamente sério, ela foi super combatida pelos juristas. Nós estamos falando de uma casta misógina, classista, machista, capacitista, e aí eu vou cortar na minha própria carne. E à época se dizia, está se querendo criar um homicídio diferenciado, isso não pode, já existe lei para isso. Mas, na verdade, a gente precisa entender que é o crime de ódio praticado contra as mulheres. É claro que a gente pode estar falando disso em face de uma relação já previamente constituída ou não, porque o ódio pode ser despertado meramente porque são mulheres. Numa fala da Silvia, eu achei muito importante, por exemplo, muitos transfeminicídios não entram no índice de crime de ódio contra mulheres porque a própria autoridade policial lista o nome registral da companheira assassinada como se não se tratasse de uma mulher e, consequentemente, não entra nos índices oficiais de transfeminicídio. Então, a gente precisa de um processo de capacitação
para que as pessoas compreendam o que é a questão de gênero, que somos muitas mulheres, plurais, diversas, e que não tem como sermos enquadradas de uma única forma. E a gente tem a questão no serviço público, a gente tem a questão do racismo, né? Sim. Do racismo institucional, né? Sim. Muitas vezes uma mulher negra chega, se uma mulher branca chegar no serviço e apresentar uma queixa, o tratamento é de uma forma. Diferenciado. Se for uma mulher negra, o tratamento é de outra maneira. Então as mulheres negras são muito, e inclusive a violência e o feminicídio é maior entre as mulheres negras, né? Soma-se a tudo isso a violência, né, da questão do racismo, não é Isso, isso, exatamente. Silvia? E o racismo institucional dificulta muito mais o acesso das Aos mulheres direitos. negras exatamente, a seu direito, né? Então isso ainda é Uhum. uma coisa grave, porque a gente percebe que não há um crescimento grande da violência contra as mulheres entre mulheres brancas, mas em compensação entre mulheres negras a situação é gravíssima, né? E ela é grave pela dificuldade mesmo das mulheres terem acesso ao serviço, de ser acolhida pelo serviço sem discriminação. Muito bem. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Fagner Clemente, que foi às ruas com a seguinte pergunta: na sua opinião, por que a violência contra a mulher ainda continua? As respostas, nós e você vai ver daqui a pouquinho. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a violência contra a mulher no Brasil. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Fagner Clemente. A violência contra a mulher é um problema enraizado na nossa sociedade. Apesar dos avanços em várias áreas, a exemplos de leis, políticas públicas e campanhas de conscientização, muitas mulheres ainda enfrentam violências físicas, psicológicas e emocionais no seu dia a dia. Diante dessa triste realidade, o TVDH de hoje foi às ruas perguntar: por que você acha que a violência contra a mulher ainda continua? A violência contra a mulher ainda continua, muitas vezes porque a mulher tem medo de fazer a denúncia. Então ela com medo, ela não procura ajuda, aí por isso que eu acho que muita gente, muitos homens ficam impunes por conta disso, por conta que as mulheres não procuram um meio de resolver os problemas. E o que causa esse medo nas mulheres em denunciar? O principal medo de morrer, né? De ele matar ela porque denunciou, porque ele vai ser preso, então acho que ela tem medo dessa consequência. Porque tem muitas mulheres que deixam de denunciar porque são coagidas pelos seus parceiros, né? Então eu acho que isso também dificulta muito. A mulher ela tem que se expor mais em denunciar, em ter coragem de ir à frente, de ir a fundo e mostrar para ela quais são os direitos dela. É uma questão mesmo de educação, né? E a educação tem que vir de base. Eu acredito em dias melhores, mas é tudo uma construção, certo? A mulher não é nem reconquistar o respeito, que nunca houve, né? É conquistar mesmo. E é o comecinho, é um processo longo e demorado e sofrido, infelizmente. Eu acredito que, na maioria das vezes, pelo fato das mulheres serem ainda submissas, né, e depender, pela dependência financeira, né, pelo medo, pela segurança, que muitas vezes, quando elas vão denunciar, existe aquela medida protetiva, mas que a gente sabe que mesmo com a medida protetiva eles podem fazer, né? E podem chegar às vias de fato. Eu gostaria de começar com você, Carolina Ferraz. O que você achou das respostas? Eu acho que é preciso que a gente ressalte que no início, quando entrou em vigor a lei do feminicídio, houve uma leve baixa e redução dos homicídios praticados em face da existência da questão de gênero, porque eram mulheres, porque era uma questão de ódio contra as mulheres. Mas isso tomou outra proporção logo após também, né, a ascensão ao poder, né, do ex-presidente da República e tudo que foi incorporado no não exercício de políticas públicas em direitos humanos. Porque, na verdade, é preciso que a gente frise todo o desmantelamento das políticas públicas em direitos humanos, a desarticulação
E isso tá se resultando na atualidade, né, com o número cada vez maior de violência contra as mulheres, de crimes contra as mulheres e de mortes das mulheres por tudo que não foi feito durante os 4 anos da gestão anterior. Silvia Dantas. Eu gostei muito das respostas das mulheres. Eu achei que elas estão muito conscientes, né, do que causa, do que motiva, né, a violência contra as mulheres. E é verdade, é isso mesmo, né, que elas colocaram. E eu queria acrescentar que a questão das políticas públicas, né, que eu estava colocando anteriormente, né. Pernambuco não tem uma política integrada de atenção às mulheres em situação de violência. E quando eu falo integrada, é uma política que diga qual é a responsabilidade do governo do estado, qual é a responsabilidade dos municípios, né? Como é que quando uma mulher está em situação de violência, a quem ela recorrer, qual é o serviço é municipal, é estadual. O que o Pernambuco tem é apenas serviços fragmentados, né? Um em cada município, ou seja, 30 serviços em Pernambuco, né? 30 centros de referência e 15 delegacias, que não se comunicam, que não se articulam, que não constroem uma ação conjunta. Então, falta realmente, por exemplo, serviços de saúde, né? Uma mulher que é estuprada, engravida, ou precisa de ir para o serviço de saúde. A gente não tem em todos os municípios, né, unidades de saúde que atendam as mulheres que sofreram uma situação de violência e de estupro. Silvia, e quando vão, ainda são revitimizadas, criminalizadas pelo ato de estar, né, exercendo um direito seu. Por falar em direito, dentro do campo jurídico, da formação dos novos profissionais, como é que você vê a questão da violência contra a mulher com relação aos estudantes de direito? Veja, hoje nós temos um número bem interessante. No passado, nós tínhamos uma faculdade de direito eminentemente masculina. As mulheres eram minoria e os homens eram maioria, mas maioria, assim, absurda. Hoje, o número majoritário são de mulheres. Mas isso ainda não se traduz numa mudança considerável. A partir desse próximo juramento, nós passaremos os homens em número de advogadas inscritas na OAB nacional, né? E isso se traduz? Não. A última campanha de paridade de gênero da OAB, do Conselho Federal, era 30% de mulheres no Conselho Federal. 30% não é equidade de gênero, Silvia. 30% não é equidade de gênero, Manina. A gente está falando de 50-50, nada menos do que isso, a gente pode lidar como sendo equidade. Pernambuco, honrosamente, foi um dos últimos estados a contar com mulher no Tribunal de Justiça. Nós temos ainda uma única desembargadora, né? E foi, junto ao Piauí, o dos últimos a ter ingresso desembargadoras no quadro do Tribunal de Justiça. Isso se traduz. Pernambuco acabou de ter a eleição da primeira mulher, mas isso não se traduz com a Assembleia Legislativa, com equidade de gênero, isso não se traduz em políticas voltadas ao feminino, muito pelo contrário. A gente precisa quebrar com velhas políticas, velhos comportamentos e realmente numa perspectiva de representação pró-mulheres, né? E que seja favorável à equidade e ao protagonismo de outras mulheres também. Silvia, nas entrevistas também se falou muito na questão do medo. Como as mulheres podem enfrentar esse medo, né? E onde buscar ajuda? Uhum. Olha, o medo ele é causado especialmente por falta de ter serviços, né, de enfrentamento próximo de você. Outra razão do medo é a falta de apoio na família, né, apoio de amigas, né? Então as mulheres se sentem como procurar ajuda, como procurar uma pessoa que possa dividir essa angústia, né, esse medo, enfim. Então esse né, é o desamparo, na verdade o medo é provocado pelo desamparo, né? E se você não tem serviços que lhe garanta isso, esse medo continua perpetuando-se, né? Então, assim, a gente precisa, primeiro, que tenha uma educação, né, que possa garantir que as mulheres tomem consciência dos seus direitos, né, que os meninos também, né, possam já desde cedo saber quais são os direitos das mulheres, né? Você se refere a isso também numa questão de levar esse tema para dentro das escolas? Sim.
Sim, a gente não tem uma política de prevenção, né, na área da educação em Pernambuco, a gente não tem isso. A gente tem algumas ações, mas uma política educativa dentro das escolas a gente não tem em Pernambuco. E isso é uma coisa fundamental, porque a prevenção se dá, né, não só, se dá principalmente na escola, quando você educa as crianças, né, porque também você identifica, quando você educa a criança, você também identifica dentro de casa, identifica na casa daquela criança as situações de violência, né, e você pode, como educador, né, conduzir esse processo. Não existe orientação ao educador de como quando você encontra famílias em situação de vulnerabilidade à violência, como você pode conduzir essa situação? Isso não existe. Então, assim, falta muito políticas de prevenção, políticas que não deixem que as situações de violência se estendam ao agravamento da situação, né? Então, falta isso, né? Então, assim, às vezes a própria escola dificulta, né, isso ser discutido na escola por medo, né, de represália, etc., né? Mas não somente isso, por exemplo, mulheres que estão em situação de violência, ela tem várias leis que garantem autonomia para ela. Por exemplo, o acesso à habitação, né? Minha Casa Minha Vida, mulheres que sofrem violência têm direito à casa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tem políticas de autonomia financeira, de autonomia econômica, O né? Bolsa Família é O Bolsa né, concedido Família. à mulher exatamente para impedir que Isso. ela E seja muitas vezes elas não sequestrada sabem financeiramente. não sabem desses direitos. Então, assim, então um desamparo, né? Ela precisa de conhecer esses direitos para que ela possa se sentir segura para reivindicá-los, né? E acho também, complementando, Silvia, a questão de saúde psíquica, mental. Porque quem está sob escrutínio do medo precisa ser amparado psicologicamente para que possa verbalizar e sair dessa posição de dominação. No próximo bloco, tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Cecília Nascimento. É quando as nossas convidadas respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. Até já! Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos. Nesta edição, temos como tema a violência contra a mulher no Brasil. Agora, Silvia Dantas e Carolina Ferraz respondem uma pergunta de você que acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Cecília Nascimento. Muitas mulheres sofrem diversos casos de violência ao longo da vida, seja assédio, abusos emocionais ou psicológicos ou até mesmo físicos. E muitas delas não conseguem denunciar, seja por medo ou dependência. E por isso é necessário que existam projetos para que as mulheres consigam enfrentar esses casos de violência. Pensando nisso, a tesoureira Solange Alves fez a seguinte pergunta. O Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídio do mundo. Isso só faz com que a gente perceba a perpetuação histórica dessa violência contra a mulher. Eu queria saber, como cidadã, mãe de uma mulher, o que é que o poder público está fazendo para garantir os nossos direitos. A gente agradece a Solange Alves, tesoureira, pela pergunta. O que é que vocês respondem? Silvia. Olha, eu penso assim, as mulheres precisam, o Estado precisa divulgar o máximo possível os direitos que as mulheres têm, as mulheres que estão em situação de violência. Quais são os direitos das mulheres, né? Quais são os serviços disponíveis para ela procurar, certo? E, ao mesmo tempo, o Estado precisa fazer uma política integrada de atenção às mulheres com responsabilidade dos municípios e do governo do Estado. Eu acho que isso é fundamental. Se você tem um Estado que garante esses serviços, que divulga à sociedade inteira, né, os direitos que ela tem, o direito a uma casa própria, o direito a uma Bolsa Família, né? Então, se o Estado, se as mulheres têm essas informações, ela tem
ela tem menos medo de procurar os serviços em busca de seus direitos para sair da situação de violência, né? Então, é preciso que o Estado seja mais ativo nisso aí. E o Estado ainda é muito passivo diante dessa situação da violência, né? O Estado coleta as estatísticas da violência, o Estado instala serviços, mas o Estado não é proativo, né, para dialogar, para divulgar à sociedade quais são esses direitos. Isso é fundamental, porque eu, sabendo dos meus direitos, vou procurar, né? Então, assim, e isso não existe. Você não tem isso, as mulheres não sabem onde procurar esses direitos, nem sabem que esses direitos existem, né? Então, isso é o que causa o maior medo. Carolina Ferraz, né, no campo jurídico, né, como é que a sociedade, como é que as mulheres, os grupos organizados podem estar pressionando os poderes públicos para executarem a política, né, de enfrentamento à violência contra a mulher? O que tem sido feito? Nós temos um grupo bastante aguerrido das advogadas feministas no Brasil inteiro, que tem atuado em defesa das mulheres e na defesa da construção de políticas públicas acolhedoras à perspectiva, né, inclusive do julgamento com a equidade de gênero. Nós somos poucas, considerando o número, né, de pessoas do sexo feminino dentro do país, mas nós somos bastante aguerridas. E nós temos exigido comportamento diferenciado, tanto no judiciário, quanto também da categoria dos advogados e advogadas do Brasil, nessa perspectiva. E temos feito, sim, cada vez mais, uma preocupação de, nas nossas representações processuais, estarmos discutindo, sim, o feminismo jurídico para, né, encabeçarmos essas demandas com recorte de gênero que elas merecem ter, porque a violência não é feita a qualquer um. É feito contra as mulheres no processo de apagamento, de silenciamento e perpetuada por um Estado também misógino, na condição de Estado juiz, que é extremamente machista e punitivista contra as mulheres. Então, nós estamos procurando sempre e denunciando, batendo, né, em busca de interlocução tanto com a União quanto os estados e os municípios. Silvia, eu lembro do dossiê que vocês fizeram, né, nessa pesquisa que foram para o estado de Pernambuco, e eu sei também que vocês deram passos também para fazer com que o estado de Pernambuco cumprisse. Diz para a gente mais ou menos como foi esse processo. Exatamente. Esse dossiê é resultado das reuniões que nós fizemos com as mulheres do Sertão, a região metropolitana do Recife. Nós fizemos um dossiê e apresentamos para o Ministério Público a gravidade da situação em Pernambuco, né? E aí, a partir daí, o Ministério Público fizemos uma lista de reivindicações, e aí, a partir daí, está se criando diálogos com o governo do estado, com a prefeitura do Recife, para que veja a necessidade da ampliação de recursos de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Mas eu queria colocar uma questão que eu acho que é a questão do medo, né? Eu acho que as mulheres precisam se envolver na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Quando uma mulher passa a participar dos processos de mobilização para o enfrentamento à violência, ela mesma sai da violência. Eu conheço muitas mulheres que começaram a participar dos movimentos de enfrentamento à violência contra as mulheres e, a partir daí, elas mesmas saíram também da situação de violência. Então, é muito importante que que uma mulher chame a outra, convide a outra para participar desses movimentos, participar dessas ações, se engajar. Sabe? O engajamento leva você a se enfrentar e dizer, não, eu posso lutar contra a minha situação em que eu estou vivendo de violência. Qual foi a reação dessas mulheres, principalmente do interior, do sertão, quando chegava o Levante Feminista para tratar de um tema que é tão difícil, duro, dolorido e tão acobertado pela sociedade machista? A primeira coisa que elas diziam é que elas não tinham ideia de que elas estavam sofrendo a violência. Primeira coisa, elas não tinham essa ideia. A percepção da condição de vítima, né? A condição de que está vivendo a violência, né? Porque às vezes elas eram humilhadas, né? E não sabia que isso era uma situação de violência, né? Que o companheiro roubou a sua carteira de identidade, certo? Para ela não sair de casa, né? E essa situação, elas começam a se dar conta quando elas vão participando de grupos de mulheres, né? Então elas vão se dando conta que elas estão vivendo situações de violência. E aí elas começam a se empoderar para sair dessa condição de violência, né?
Então, isso é fundamental. E outra coisa também é assim, as mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres negras precisam se engajar em movimentos de luta de mulheres negras, porque essa condição da negritude, certo? Que é uma condição onde, porque as mulheres, uma mulher branca que sofre uma violência, ela é tratada de um jeito, ela é vista de um jeito, e a mulher negra, numa situação de violência, ela é vista de um outro jeito. Então, então a situação, a vulnerabilidade dela é muitas vezes maior do que a vulnerabilidade de uma mulher branca. Então, é preciso que as mulheres negras também se empoderem, se engajem nas suas lutas, se participem dos grupos de mulheres, para que elas possam sair dessa condição de violência. Eu quero fazer um outro recorte. Eu acho que as mulheres negras, inegavelmente, Silvia, mas as mulheres com deficiência, que são muito apagadas, invisibilizadas, também, dentro do capacitismo que a gente vivencia na sociedade, e as mulheres que integram a diversidade sexual. Então, a gente precisa pontuar aqui as nossas companheiras lésbicas, as nossas companheiras trans, como elas são apagadas dentro do processo de luta. E a gente precisa reivindicar sempre que elas se acompanhem, estejam conosco, num processo de aquilombamento que só as mulheres sabem fazer umas com as outras. Porque se a gente for observar, né, Manina, na hora que uma cai, quem chega para nos levantar é uma outra companheira. Na hora que uma precisa de uma cobertura numa delegacia, normalmente quem está lá acompanhando é outra mulher, é uma advogada, é uma mulher que se coloca ali para denunciar junto. Então, nós somos umas pelas outras. O amparo, o acolhimento, o soror, né, da sororidade, a fraternidade feminina, que é a sororidade, ela é muito presente nesse Ela ato salva de cuidar. vidas. E salva vidas. Bom, minha gente, depois... Eu vou só colocar uma coisa que ela colocou, que eu acho interessante, que é importante, né? O que é mais impressionante, complementando o que ela está falando, é que muitas vezes mulheres lésbicas sofrem violência, né, de suas parceiras, certo? E quando vão recorrer à delegacia, não há o reconhecimento da violência, né, por parte da delegacia. Não, isso não é violência, né, porque são como se duas mulheres não tivessem relação. Lesbofobia oficial, lesbofobia. Né? Então, assim, essa situação também é bastante complicada. Bom, depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre a violência contra a mulher no Brasil. Para isso, contamos com a presença da professora Carolina Ferraz, advogada especialista em direitos humanos, e da nossa convidada, a assistente social Silvia Marques Dantas, mestra em serviço social. Ela integra o Fórum de Mulheres de Pernambuco e faz parte da campanha do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio. O Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma com dados públicos oficiais sobre a violência contra as mulheres, idealizado pelo Senado Federal e Gênero e Número, traz os seguintes dados. Em 2022, foram 3.423 mortes violentas de mulheres, segundo dados ainda preliminares. E 202.608 mulheres sofreram algum tipo de violência. Fonte, o SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 529.690 mulheres recorreram a medidas protetivas de urgência em 2023. Matéria do G1, em 7 de março deste ano, registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado, ou seja, cerca de um caso a cada 6 horas. Esse é o maior número registrado desde que a lei contra o feminicídio foi criada em 2015. Silvia Dantas, né? Como você atribui
a participação e o papel da sociedade para exigir direitos? Como você vê a questão da sociedade em relação à lei do feminicídio? Na verdade, todas as legislações referentes aos direitos humanos das mulheres, né, elas teve uma grande participação dos movimentos feministas, né? Os movimentos feministas foram protagonistas, né, da lei do feminicídio, da Lei Maria da Penha. Foi criado um grupo de advogadas, né, em que essas advogadas elaboraram a lei com base no todo o debate que o movimento fazia em relação à necessidade de uma política, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, assim, todas as legislações que dizem O respeito movimento levou o Brasil a ser condenado na Corte Interamericana. Interamericana de Direitos Humanos, né? Por isso Exatamente. que surgiu a A Lei Maria da necessidade da Penha. Lei Maria da Do Penha. país responder com uma lei, né, para essa urgência, né? Foi luta do movimento, né? É Uhum. preciso a gente noticiar isso e dar, né, o protagonismo que essas mulheres de luta merecem, né? Foi graças à coragem do movimento feminista que conseguiu condenar o Brasil como relapso com relação à violência de gênero. E é sempre as mulheres que se levantam, né, contra essa Sempre, violência, né? No sempre. caso, na década de 70, né, quando teve aquele trágico assassinato de uma mulher no Rio de Janeiro, então o movimento inteiro se rebelou, e assim sucessivamente. Todas as vezes que existe uma tragédia, os movimentos de mulheres que se rebelam, né, contra essa O situação, caso do né? estupro coletivo na boate na Lapa. A boate Uhum. foi fechada porque teve um levante feminista. Isso. As mulheres foram para a porta da boate. Quem é que está nos hospitais, no IML? Quem está na porta das delegacias? Silvia, somos nós. É preciso que a gente diga isso. E aqui não é que nós estejamos pleiteando aplausos. É que a gente reconheça a importância dos movimentos sociais feministas. As mulheres são protagonistas de um movimento político-social. Todos os outros movimentos bebem no movimento de mulheres. O movimento negro unificado, primeiro surgiu o movimento de mulheres, eles beberam na fonte da organização política. O movimento de pessoa com deficiência bebeu na fonte do movimento de mulheres. O movimento LGBTQIAP+, bebeu na fonte do movimento de mulheres, que estruturado e organizado politicamente foi o primeiro a se postar. O movimento de povos originários bebeu na fonte do movimento de mulheres. Então, esse movimento de mulheres é um movimento extremamente acolhedor e acaba sendo o gestor, a geriatriz de todos os outros movimentos sociais. Eu fato. queria, nesses últimos momentozinhos de programação, que cada uma de vocês dissessem por que a mulher deve denunciar. Contigo primeiro. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade conosco em face das violências e a gente precisa interrompê-las e culpabilizar o agente, né? O culpado é fato, isso talvez seja a fonte primária, mas nós temos uma responsabilidade com as jovens mulheres. Se nós não interrompermos o ciclo de violência, a gente vai perpetuá-lo e a gente vai condenar outras mulheres mais jovens e meninas a um sofrimento atroz. Por isso que a gente sai à luta, por isso que a gente faz caminhada, por isso que a gente grita. Não é só pelos nossos corpos, é os corpos das companheiras que ainda vão surgir para que elas possam nascer, que elas possam existir, que elas possam não ter medo. É por isso que Silvia. a gente diz, é por mim, por nós nós e e pelas pelas outras. outras. Bom, gratidão a você, Carolina Ferraz, gratidão a você, Silvia Dantas, por ter contribuído com a nossa participação, com esse programa que trouxe para a gente refletir a questão da violência contra a mulher. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, ou pelo menos para discutir. Acho que a gente tem que discutir sempre essa questão, porque essa questão é uma violência, é uma gravidade, né? Obrigada. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire.
Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima vez.